selecionar o vídeo em duas partes. Segue agora a segunda parte do primeiro vídeo. Você é culpado por votar errado. Então acompanhe essa segunda parte aí e a gente se vê no próximo vídeo. Nossa. Então, dentro desse contexto, nós que fomos educados para servir de mão de obra barata para os países do norte, nós entramos na industrialização do século XX servindo ainda de mão de obra barata, só que na figura de engenheiros, de médicos e até mesmo de doutores ligados à faculdade para formar toda essa massa. No entanto, prevalece a nossa cultura, a cultura daqueles que foram educados para servir a um senhor. Num primeiro dado momento, esse senhor estava caracterizado na figura do capitão que era responsável pelas capitanias hereditárias. Com o passar do tempo, passamos a servir a um outro senhor, dessa vez o Barão do Café. E já no século XX, dando um salto na história, passamos a servir a um outro senhor, que é o senhor dono do capital, caracterizado pela indústria multinacional. É a esse senhor que hoje servimos. E para que a gente possa servir de forma eficiente, sim, hoje em dia nós somos engenheiros, cientistas, somos professores, doutores. No entanto, com a cultura que nós recebemos lá no início, porque o nosso país não foi feito para ser independente. E dentro desse contexto, a nossa formação cultural determina o nosso comportamento. Nós somos educados desde a colônia a servir e a dar crédito somente ao Senhor, aquele que ocupa o poder político e econômico, que concentra esses dois poderes na mão, e somente a ele nós damos autoridade. E é por isso que o quadro do poder no nosso país não mudou até agora, porque dentro da ótica que nós temos, em nossa grande maioria, não quero dizer com isso que você siga essa ótica, mas a grande maioria de nós é educado para beijar a mão dos senhores que já ocupam o poder há séculos. E é essa ótica que prevalece na maioria da população. E o poder não é modificado realmente porque a nossa ótica de dar crédito, autoridade e poder somente aos senhores que já estão lá em cima prevalece. Se surgir no meio de nós qualquer homem, mesmo que tenha talento, que tenha capacidade para ocupar o poder e fazer toda a diferença, nós não vamos dar crédito a esse aí, a não ser que ele sirva de marionete para as elites. Então, se as elites abraçarem esse homem, essa mulher que vier de fundo popular, que tiver capacidade para governar, essa elite vai trabalhar a população para que vote nesse candidato popular. Do contrário, isso não vai acontecer. O Lula é um grande exemplo disso. Ele só alcançou o poder saindo da onde ele saiu, da miséria, num primeiro dado momento foi às próprias custas, porque ele ralou muito para chegar no plano político. Mas num dado momento, as elites viram nele uma excelente ferramenta para poder manter o seu poder, a sua hegemonia e tranquilizar toda a população no momento em que a população já não se identificava mais nos seus representantes políticos. É o que a gente está tendo novamente. Então, nós brasileiros fomos educados para eleger somente os senhores que já estão no poder. Nós não fomos educados para construirmos os nossos próprios líderes e elevarmos esses líderes do seio da população até a alta esfera de poder. Nós fomos educados para só dar crédito
aqueles que pertencem à aristocracia. Então, na nossa visão, só tem a autoridade para falar do conhecimento, da política ou para exercer o poder aqueles que são de fundo rico, milionário, que já pertence a uma família que tem posses, que tem poder econômico. Nós olhamos para o nosso semelhante como se fosse uma pessoa desprovida da capacidade intelectual e da capacidade moral para exercer o poder político. Isso está inserido na nossa cultura e é isso que faz com que a gente vote da maneira que a gente vote. O outro fenômeno que explica o voto é que o nosso quadro político não muda por conta disso. Porque, num primeiro dado momento, nós fomos educados e somos educados para manter no poder somente essa corja que está no poder. E, fazendo isso, a gente entra numa segunda situação que explica isso. Como o poder não muda realmente de mão, como o poder está sempre da mesma maneira, composto pelo mesmo grupo que está desde o início da colônia, nós não temos hoje em dia, mesmo com a democracia caracterizada pelo voto direto, nós não temos outra opção. Nós estamos semelhantes à linha de produção fordista que só produzia automóveis na cor preta. Num dado momento da história do automóvel, a população que comprava automóvel que consumia já estava aborrecida, porque a Ford só produzia automóveis de cor preta. Então perguntaram ao Ford por que não há outra opção para se comprar automóvel numa outra cor. Aí Ford, que monopolizava a produção do automóvel, disse o seguinte: não, o mercado consumidor pode comprar automóvel de qualquer cor, desde que seja na cor preta. Então, semelhante à indústria fordista no início dos tempos, é a política atual. Nós entramos na teoria do biscoito, porque fomos educados para manter essa corja no poder, e como é só ela que está no poder, automaticamente a gente não tem outra opção. Porque, embora tenhamos vários partidos políticos, todos os partidos políticos fazem parte de um mesmo grupo. E não adianta você olhar um rosto diferente, porque esse rosto diferente pertence a essa corja que está aí. PSDB, PMDB, PSB, PCdoB, PT, PTdoB, PSOL e outros partidos, outras siglas, são todas farinhas do mesmo saco, são a mesma corja. Então você não deve se sentir arrependido ou acreditar nessa falácia que virou um mito de que é o povo que vota errado. Não é o povo que vota errado. O povo, na realidade, não tem opção, porque a nossa estrutura de país foi montada dessa maneira para funcionar desse jeito. Desde que nós entramos na era da industrialização, o nosso país não tem mudança de poder. As elites que estão lá em cima se dividem até em grupos, mas elas compõem uma única estrutura de poder, dividida em 2, em 3, etc. Não importa, mas é a mesma elite que está desde o início até os dias atuais, com pequenos lampejos de indivíduos que não faziam originalmente parte dessa estrutura e que servem apenas de marionetes da elite que está aí há séculos. Então, não é você que vota errado, é o país que não dá espaço para ter opções reais, porque quem vem do povo não tem espaço para se candidatar. Ou você entra através dos partidos políticos, ou você não vira político, porque não existe democracia para você ser um candidato independente. E, portanto, enquanto não houver isso, nós não teremos realmente uma opção de escolha. Ou seja, seguindo a ideia fordista, você pode votar em qualquer político, desde que sejam esses políticos que você já conhece, do PMDB, do PSDB,
do PT do B, do PT, do PCB, do PCdoB, do PSB, do PSOL e das outras siglas que se ramificaram das siglas posteriores. Você não tem opção. Não é o brasileiro que vota errado. É o país que não dá, na sua estrutura política, opção. E é por isso que deve ocorrer a verdadeira reforma política, que no primeiro passo tem que ter o voto opcional e no segundo passo tem que ter abertura política para os cidadãos de bem que queiram e que tenham capacidade para se candidatar de forma independente aos cargos políticos do poder, e que seja reformulada a estrutura do poder legalmente, através de uma nova legislação, para viabilizar o acesso e a permanência de candidatos independentes no poder, e que ele possa usufruir do poder protegido pela lei, para que ele não vire alvo do assédio dos candidatos, dos políticos pertencentes aos partidos políticos. Que ele exerça o poder pela lei, protegido pela lei e empoderado pelo voto popular e pela lei. A gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto e bota na cabeça, você não vota errado. É o país que não tem estrutura política democrática real e que não dá a opção para você escolher um outro candidato que não seja pertencente a essa corja toda que está no poder. A gente vai retomar esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.